E aí, pessoal, tudo bem? Bom, aparentemente está rolando um Big Brother no meu canal em que vocês estão ficando a par de tudo que está acontecendo nas minhas férias. Ahm, eu vou fazer rápidas observações a respeito do livro que eu estou lendo. Eu fiquei muito feliz ontem, porque lembra para você que eu falei para vocês que eu queria ler esse livro, que é O Desaparecimento dos Rituais. Eu comprei esse livro aqui, que é o Desaparecimento dos Rituais. Eu fiz a besteira desse sul-coreano, filósofo e teórico cultural que eu falei que eu vou maratonar nas férias. Não tem português, aí eu tive a péssima ideia de falar eu vou ler em espanhol, porque aí eu me forço a estudar e me forço a aprender. Só que esse livro ele é simplesmente interessantíssimo, e o ritmo, a cadência da leitura em espanhol estava me deixando doente, porque eu precisava parar o tempo inteiro para procurar vocabulário no Google para entender o que era, e esse livro ele é dificílimo para mim. Não de entender na superfície, mas o tanto de reflexão que ele propõe, e o quanto você pode se aprofundar nas palavras do autor. E aí eu vim declarar meu amor pela Amazon, porque eu fui lá, devolvi o livro, eu fiz a devolução do livro apesar de ter lido um capítulo, e aí eu comprei o livro em inglês, e agora isso daqui está fluindo muito melhor e eu posso fazer vários vídeos somente a respeito disso. Eu vou deixar para depois, porque vira e mexe, faço os meus intervalos, e o tempo que eu estou passando com a Lari, a gente começou a assistir uma série que ela escolheu dos vídeos do Castanhari. 2020 foi o ano em que eu tive profunda admiração por duas pessoas. Um deles é o Monark, do Flow, e assim, tome muito cuidado antes de você falar que na verdade ele é um idiota, porque o cara é um gênio. E eu vou dizer o porquê. O Monark, ele deixa todo e qualquer espectador à vontade de assistir os podcasts do Flow, e é por isso que o podcast do Flow ele faz tanto sucesso. Porque quando você vai assistir uma entrevista, por exemplo, deixa eu pensar, Marília Gabriela, Bruna Lombardi, na época do programa que ela tinha, um talk show que era muito bom, porém que as pessoas deixavam de assistir porque era muito intelectualizado, era muito para elite, era para um público muito específico. Não torna a Bruna Lombardi ruim de maneira nenhuma, mas, por exemplo, olha o programa incrível que é o Roda Viva, e olha a quantidade de público que ele tem. E as pessoas elas têm um pouco de ranço do Roda Viva, porque elas se sentem diminuídas perante ao nível das perguntas que são feitas pela bancada, que é sempre muito seleta. Então, quando o negócio começa a ficar meio difícil para você, a pessoa que está assistindo, ela não vai falar: nossa, eu não alcanço o nível dessa bancada, não estou entendendo as perguntas que elas estão fazendo, logo vou tentar estudar, vou tentar me informar e vou tentar voltar aqui para assistir isso de novo com mais atenção. Não, as pessoas não fazem isso. Elas fazem exatamente aquilo que eu fiz com o livro em espanhol. Elas tentam ler uma vez, e como essa leitura está devagar, como essa leitura não está fluindo, como está enroscando ali, o que elas fazem? Elas devolvem para a Amazon do mesmo jeito que eu devolvi. E onde é que elas vão parar? Elas vão parar num território que é comum para elas, que é fácil para elas. E onde está o brilhantismo do Monark? Ele te convence de que ele, na verdade, é um babaca. Ele fala coisas que você teria vergonha de falar. Ele admite coisas que você teria vergonha de admitir, e que você se sentiria muito, muito, muito pouco perto do entrevistado de manifestar. Ele faz aquela pergunta que todo mundo tem vergonha de fazer pro professor na sala. Ele faz essa pergunta. E é por isso que o Flow ele cresceu tanto, por causa do Monark, não tanto por causa do outro cara lá. Se por um lado o Monark ele tem o brilhantismo dele, o Castanhari ele tem outro que ele tem a linguagem da nova geração, uma coisa que eu não alcanço. O Castanhari ele tem a combinação de duas coisas. Primeiro, ele tem talento para coisa, você percebe que ele tem talento, ele é um comunicador nato, e ele é um monstro da comunicação. E segundo, ele se esforça muito. Por mais patrocínio que ele tenha, dado que investidores perceberam o potencial de comunicador que ele carrega, todo o trabalho é feito com muito capricho, com muito esmero. Existe uma produção muito grande em cima dele, de forma que, combinado o talento dele com o treino, o desenvolvimento disso, e o esforço empenhado no trabalho que foi feito, você tem documentários simplesmente sensacionais, que alcançam muito mais público do que aqueles livros mais complexos
Como, por exemplo, esse daqui que eu tô lendo. Dá vontade de gritar para vocês tudo que eu tô lendo aqui, mas se eu for ler trechos desse livro, é uma coisa muito difícil de absorver. Eu não estou me colocando como mais inteligente do que vocês. No caso meu, tem esforço de compreensão. Só que o esforço de compreensão que eu coloco na leitura dos livros, eu não coloco na produção do conteúdo. Por exemplo, olha quanto tempo você acha, assista qualquer um desses episódios e pergunte-se quanto tempo você acha que levou a produção, a elaboração e a produção, a execução desse trabalho aqui. Para que um vídeo de 27 minutos fosse feito, pergunte-se quanto tempo levaria para esse vídeo ser feito. E assista um vídeo meu de meia hora, de 40 minutos e pergunte para mim quanto tempo ele levou para ser feito. Meia hora, 40 minutos, porque eu começo a gravar sem saber de direito o que eu vou falar. É por isso que eu me perco, é por isso que eu sou prolixo, é por isso que as pessoas falam, nossa, Fausto, você fala sem foco. E é por isso que outras pessoas adoram tanto, porque é uma coisa espontânea, honesta, é transparente. E eu gosto disso, meu canal sempre vai ser isso. O Castanhari, ele tende a ter milhões de visualizações. Eu tendo a ter alguma coisa entre 80 e 150 de conteúdo espontâneo. Caso aqueles pontuais, assim, que às vezes dá um pouco mais. Pra mim, tá bom. Porque as pessoas que ficam por aqui, pra mim, tá ótimo. Podendo eu ser a pessoa honesta que tá desesperada pra desabafar. Mas quando você vê, por exemplo... hoje a gente assistiu esse aquecimento global aqui, meio fora de ordem. A Lara escolheu isso e eu achei simplesmente sensacional, porque é uma coisa que eu falo nesse canal, só que a forma como eu falo, ela não é nem 3% tão eficiente como a maneira como ele coloca. Então, quando eu falo assim, que as grandes empresas, elas têm interesses e elas patrocinam pessoas que têm aquela etiqueta do prêmio Nobel que pode ser usado na manchete da notícia, parece que quando eu falo isso, o público ele não absorve da maneira que poderia. E o Castanhari, no episódio dele, ele coloca aquele empresário e de maneira brilhante você percebe que o empresário que patrocina a produção dos vídeos, o que ele quer é diferente do que é a verdade. E ele pega um amontoado de informação e recorta somente aquilo que pode aparecer na manchete para ele criar o pensamento das pessoas. Para ele investir no pensamento das pessoas. Então a Terra está esquentando porque foi produzido 50 e a Terra conseguiu limpar 30. Então você despreza esse 50 que foi produzido e fala, a Terra é capaz de limpar 30, logo não temos com o que nos preocupar. A maneira como ele coloca o conflito de interesses entre os empresários e o real conhecimento e a transparência do conhecimento que está à disposição faz você entender que existe um capital aí, nada contra o capitalismo, tá? Mas existe um capital muito forte aí sendo investido no sentido de minimizar o problema, no sentido de desviar a atenção para que as pessoas não prestem atenção. Porque se você identificar um problema, você vai buscar soluções e a busca das soluções vai contra o interesse desse capital. Então, se você deixa as pessoas debatendo se a Terra está esquentando ou não, você ganha tempo. Por quê? Porque o capital continua trabalhando e as soluções elas deixam de ser tomadas, já que elas vão contra esse interesse aqui. Na política é a mesmíssima coisa. Você tem um capital interessado em explorar a Amazônia. Para quê? Para a produção agrícola, para a produção... para pecuária. Esse produto ele está sendo exportado para o mundo inteiro. O mundo está pagando muito bem. Então, quando você vê o desmatamento grande acontecendo na Amazônia, a sociedade ela tem que tomar alguma atitude, alguma decisão no sentido de confrontar isso. Não interessa que sempre teve, que o Bolsonaro não é culpado, não interessa isso. Está havendo um desmatamento, a gente precisa combater esse desmatamento. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar em solução. Aí você vem o capital, investe rios de dinheiro e fala, não, tá pegando fogo porque pega fogo mesmo. Isso daí é uma conspiração da Globo porque quer derrubar o meu governo aí, tá ok? Logo, o Bolsonaro ele é mais... Não estou dizendo que ele não seja essa pessoa que ele é, demoníaca que ele é. Mas o Bolsonaro ele é mais vítima desse capital do que outra coisa, porque na verdade quem ganha com essa mentira que ele sustenta não é só ele, o que ele ganha é a esmola desse capital, que na verdade é quem se beneficia de tudo isso. Perceba que eu estou falando aqui coisas de uma maneira que já deve estar cansativa só de se falar. Eu poderia melhorar o meu discurso? Poderia. Se eu pegasse todo o potencial que eu tenho
e focasse em melhorar a minha linguagem para deixá-la mais acessível a mais pessoas, e a fazer uma produção melhor. Isso tomaria um tempo que eu não tenho. Isso me faria deixar de ler, por exemplo, deixar de jogar, deixar de trabalhar. Isso teria um tempo enorme. Então, quando eu olho uma playlist dessa daqui, eu fico muito feliz, porque é igual quando sai algum conteúdo no BDO e eu vejo lá que o Xuxa fez um tutorial. Aquilo me dá paz no coração, porque eu falo assim, cara, que bom que quem precisa desse conteúdo aqui já tem acesso, porque alguém fez esse conteúdo, eu não preciso fazer. E quando eu olho para isso daqui, eu tenho essa mesma sensação. Então, por favor, você jovem gafanhoto ou gafanhota que está chegando de paraquedas aí nesse mundo e está tentando entender o mundo que te cerca, dê atenção a isso. Lembra que eu falei que você só sabe de uma coisa quando você consegue explicar aquilo? Você só sabe suficientemente algo o dia que você se torna capaz de explicar aquilo? Lembra que eu falei que eu entendo relatividade, mas é marromeno porque eu não consigo explicar? Esse Aprendendo a Viajar no Tempo, ele é sensacional no sentido de explicar a relatividade e de explicar o que é o espaço-tempo. Maravilhoso. Fausto, então agora você consegue explicar? Não, mas pelo menos agora eu consigo falar. Se quer entender relatividade, assiste isso daqui, porque está muito mastigado aquilo que eu não consigo explicar direito. Então continuo não sabendo, porque é uma coisa, para minha cabeça, ela é muito complexa, e eu não tenho apelo, não me fascina ao ponto de eu querer investigar muito isso daqui. Mas entender isso daqui faz com que você entenda, enfim, tantas outras coisas a respeito da nossa natureza, do nosso universo. E não há nada que negue a existência de Deus, por exemplo. Isso daqui, a existência de Deus, são coisas completamente diferentes. Mas se você quer entender um pouco melhor o mundo, se você quer entender um pouco mais do universo que te cerca, assista esse documentário aqui, super recomendo. Eu vou chamar isso de um vídeo com pitaco, ok? Bom, por hora é isso, um grande abraço. Depois eu trago novidades do livro. Primeiro eu preciso pensar a respeito daquilo que eu estou lendo, para depois conseguir falar para vocês, mas simplesmente estou apaixonado por ele.